Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Daniela Versiani, hoje acompanhada do Matheus Alves. Muito boa noite para você, Matheus. Boa noite, Dani. No programa de hoje você confere um boletim sobre a vida de Leandro Vissotto. Você vai conferir também as notícias sobre os times brasileiros que entram em campo hoje. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E começamos o futebol goiano de hoje falando do Goiás. Depois da vitória do Esmeraldino sobre o Oeste no último sábado, a equipe de Ney Franco tirou um peso das costas. Exatamente, Matheus. Isso porque na 16ª rodada o Verdão acabou perdendo a invencibilidade de 7 jogos, né? Com o Olímpico lotado, o Goiás perdeu para o Curitiba. Mas isso aí são águas passadas e esse confronto acabou sendo isolado. Pois é, Dani, na última partida o Goiás mostrou bom futebol e marcou o gol nos minutos finais. A vitória veio de forma suada e recuperou a confiança dos torcedores esmeraldinos que estavam em bom número no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico que está servindo de amuleto para o Goiás. A Serrinha está sendo reformada, mas segundo o vice-presidente Mauro Machado, a intenção é continuar no Olímpico. O Esmeraldino está tendo uma boa sequência no local. De 6 jogos que fez no estádio, o Goiás perdeu apenas um, né? O torcedor do Verdão está se adaptando a essa ideia. Nos últimos jogos, o local ficou lotado. O Goiás vendeu os ingressos de forma antecipada nas últimas 2 rodadas. E de acordo com Mauro Machado, a intenção é continuar assim, sem vendas na hora. Segundo o vice-presidente, dessa forma é mais confortável e seguro para os torcedores. E de fato, né? O próximo confronto do Goiás vai ser no sábado, fora de casa. O adversário da vez será o Brasil de Pelotas, que anda mal das pernas no campeonato. O time de Rio Grande do Sul está na zona de rebaixamento, enquanto o Esmeraldino está a 2 pontos do G4. E ontem foi dia do Atlético entrar em campo e abrir a 19ª rodada do Brasileirão Série B, a última do primeiro turno do campeonato. O adversário foi o Paysandu, que veio a Goiânia na tentativa de manter uma boa sequência. O time de Belém não perdia 3 jogos e não levava gols a 2. Enquanto o Dragão vinha de 3 jogos sem vencer. Apesar da sequência do Papão ter sido melhor nas últimas rodadas, o Atlético estava melhor posicionado na tabela. A partida começou às 9h30 no Estádio Olímpico e o primeiro tempo não teve grandes emoções. O Paysandu começou melhor. Até os 20 minutos, o Papão estava colocando pressão em cima do Atlético. Mas para o final da etapa inicial, o Dragão começou a fazer valer o fator casa. Pois é, Dani, se tem dia que não é dia, ontem com certeza não era do João Paulo, né? Aos 34 minutos, o rubro-negro teve um pênalti, o meia bateu muito mal, praticamente recuou a bola para o goleiro Renan Rocha. Com a chance perdida, o primeiro tempo terminou sem gols. Na volta do intervalo, o Atlético estava com outra postura. O time colocou pressão em cima do Paysandu e isso surtiu efeito. Logo aos 11 minutos, Júlio César lançou a bola na cabeça de Júnior Brandão e o artilheiro não perdoou e colocou nos fundos das redes do Paysandu. Vamos ouvir o lance na voz de Aline Carleto, que narrou a partida pelo Doutores da Bola. Júlio César chueira a bola na área do Júnior Brandão! Gol! Chuperou a bola na área, e aí, meu amigo, ele é artilheiro, ele colocou a cabeça e a bola entrou. Agora o Atlético abre o placar no Estádio Olímpico, com Júnior Brandão, o artilheiro isolado.
Atlético 1, Paysandu 0. E como a Aline falou na narração, com esse gol, o Júnior Brandão se tornou o artilheiro isolado do campeonato, contabilizando 9 gols agora. O centroavante passou à frente de Lucão, do Goiás. Mas voltando ao jogo, o Paysandu estava atrás do placar e não queria voltar para Belém com resultado ruim. O técnico Guilherme Alves então fez alterações na equipe e tornou o time mais ofensivo. Mas o Dragão conseguiu segurar o resultado, que foi importantíssimo para finalizar bem o primeiro turno. O objetivo de Cláudio Tencati era concluir essa fase com 30 pontos e foi o que aconteceu. Essa foi a primeira derrota de Guilherme Alves pelo Papão, que está no meio da tabela. Enquanto isso, o Atlético está no G4. No final do duelo, o repórter Augusto César conversou com o volante Rômulo, do Dragão. Boa noite, aqui é Augusto César da Rádio Universitária. Gostaria de saber como é a sensação para o Atlético em fechar essa campanha do primeiro turno, né, com 30 pontos conquistados, no momento na terceira colocação. Também gostaria de saber como é essa sensação da vitória após 3 partidas sem conseguir vencer. Boa noite. Cara, boa noite. Primeiramente, acho que sensação de alívio, né? Nós sabíamos que o jogo de hoje seria um jogo muito difícil. E segundo, uma sensação de gratidão a tudo que Deus tem feito por nós, porque essa equipe está de parabéns por tudo, pela garra, pela dedicação, e isso vem resultando em bom desempenho nosso dentro de campo. E isso fez com que nós saíssemos mais uma vez vitoriosos hoje. Com a vitória, o Atlético encerrou o primeiro turno com um aproveitamento de 52%, um pouco mais da metade dos pontos conquistados, né, em disputa. Cláudio Tencati declarou que precisa do apoio da torcida para esse segundo turno. Ontem os torcedores pegaram bastante no pé do time, principalmente do João Paulo, que errou o pênalti, né, Dani? Nossa, a torcida pegou no pé demais do João Paulo. O próximo duelo do Dragão vai ser no dia 11 de agosto contra o Criciúma no Heriberto Hilsen. O jogo de ontem marcou a despedida do Atlético do Estádio Olímpico. Agora o clube vai mandar seus confrontos no Antônio Ascioli. A reinauguração do estádio vai ser no dia 18 de agosto. O Rubro Negro vai receber o Coritiba pela 21ª rodada do Brasileirão Série B. E agora é hora de falar do Vila Nova. O Colorado não vence há 3 jogos e o afastamento do G4 é uma das maiores preocupações do time no momento. Dani, tá complicado o momento no Tigrão. Apesar de estar apenas um ponto da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro, o Tigre não vive um bom momento no campeonato. Um dos setores que sofre mais com as críticas desde o ano passado é o ataque. O Vila marcou apenas 16 gols em 18 jogos, uma média de 0,8 por partida. Muito pouco realmente, né, Matheus? O time começou muito bem o campeonato, mas não está conseguindo manter uma estabilidade na competição. O zagueiro Wesley Matos falou o que a equipe tem que melhorar para alcançar os objetivos dessa Série B. Tem que melhorar. Para você conseguir um objetivo que é um acesso, cara, você tem que se sacrificar. Tem que fazer coisas que não dá pra errar. Não dá pra errar tanto como nós estamos errando. Principalmente bola parada, que é o que tem decidido as partidas. O que tem nos deixado chateado é porque nós não estamos conseguindo fazer gols e estamos tomando gol de bola parada. E isso tá deixando a gente um pouco com a pulga atrás da orelha. Mas vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar, vamos consertar isso aí. Não vai acontecer mais e se Deus quiser a gente possa conseguir fazer gols de bola parada também pra ajudar os caras. O próximo jogo do Vila vai ser contra o São Bento no estádio Serra Dourada. E Emerson Maria vai ter que fazer uma mudança forçada na equipe para esse confronto. Pois é, Matheus, o lateral esquerdo Helder sofreu uma lesão na coxa direita e vai ficar 2 jogos fora. O primeiro vai ser contra o São Bento e na 20ª rodada em duelo com o Avaí. Gastão Filgueira, que se recuperou de uma lesão na costela, vai assumir a vaga. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E o Além do Futebol de hoje vai trazer a história de um dos maiores jogadores de vôlei do Brasil. Pois é, confira o boletim de Ildeu Youssef sobre Leandro Vissotto. Bruninho, olhou o bloqueio, Vissotto! Leandro Vissotto! Leandro Vissotto Neves, ou Leandro Vissotto, atleta que joga como oposto, é natural da cidade do Rio de Janeiro e nasceu no dia 30 de abril de 1983. O atleta, que possui 2,12 metros de altura, sempre teve isso como um trunfo, principalmente
principalmente na posição em que atua. Além de bom atacante, Vissoto é peça importante no bloqueio de qualquer time. Leandro começou a jogar vôlei aos 12 anos no Flamengo. Atuou em times nacionais como o Unisul, o Suzano e o Minas, tendo passado por todas as categorias de base da seleção brasileira. Ainda jovem, aos 16 anos, foi jogar em equipes do exterior, como o Trentino da Itália. Na época, o jogador chegou à seleção principal em 2008, após os Jogos Olímpicos de Pequim. O atleta ainda teve passagens pelo Ural Ufa da Rússia e o Al Arabi do Catar. O oposto, que figurava em todas as convocações desde 2008 até o ano de 2016, não entendeu os motivos de ter ficado fora dos Jogos Olímpicos do Rio, porém não contestou a escolha feita à época por Bernardinho. Recentemente retornou ao Brasil após desbravar o mundo para disputar a Superliga pelo Campinas. O motivo foi a chegada de Renan Dalzotto. A saída de Bernardinho foi vista como uma possibilidade para o atleta voltar à seleção. Vissoto, que foi o principal nome de sua equipe para esta temporada, não decepcionou. Nas quadras, levou o time a alcançar as semifinais do Campeonato Paulista e na Superliga a fase das quartas de final, sendo eliminado pelo Rio de Janeiro no Golden Set. O atleta recentemente se transferiu para o Taubaté para substituir o oposto Wallace. Vissoto, que ainda tem contrato com o Campinas, só vai ser anunciado oficialmente quando seu compromisso for encerrado no mês de maio. Dentre os vários títulos conquistados em sua vitoriosa carreira, podemos destacar triunfos com a camisa amarela. Pela seleção brasileira, Vissoto faturou o bicampeonato da Liga Mundial em 2009, naquele jogo memorável contra a Sérvia no tie-break, e em 2010 contra a temida seleção cubana por fáceis 3-0. Ponto do jogo pro Brasil, 24-22, podia errar Hernandes, acertou de novo, Bruninho, é Vissoto! Vissoto! Quem é que para o Vissoto? Quem é que para o Brasil? Brasil! Tricampeão mundial! Com a amarelinha, também ganhou o Campeonato Sul-Americano de Vôlei na Colômbia em 2009, o Campeonato Mundial na Itália em 2010 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. No ano, perdeu para a seleção russa por 3-2 de virada. É importante dizer que Vissoto é o único atleta campeão mundial em todas as categorias de base da seleção brasileira de vôlei. Jogando na Itália, foi bicampeão da Champions League de vôlei e campeão mundial de clubes vestindo a camisa do Trentino. Atuando na Terra Brasilis, foi bicampeão paulista pelo Suzano, tricampeão catarinense pelo Unisul e campeão mineiro pelo Minas Tênis Clube, e foi vice-campeão da Superliga na temporada de 2005-2006. Além dos títulos e das boas atuações fora do país, Vissoto pegou 3 terremotos no Japão. O mais famoso desses foi em Myanmar. Pelo Campeonato Asiático, tal fato viralizou na internet. Quando o atleta brasileiro estava indo sacar, começou a tremer tudo. Ao ver o pessoal local correndo, Leandro mirou a porta do ginásio e saiu correndo o mais rápido que conseguiu. E agora, falando da vida pessoal do jogador, Leandro é casado com Natália Vissoto e é pai de 2 meninas, Catarina e Vitória. É torcedor do Flamengo, gosta de sushi e tem por hobby o surf e a pesca. O oposto adquiriu a paixão pela pesca por influência de sua mãe, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Esta é a terapia preferida do atleta, que enquanto jogou na Europa, admitiu sentir bastante falta da atividade. Vissoto não é um amador na pescaria, faz questão de entender o máximo possível sobre a atividade, buscando conhecer as diferentes espécies e se atualizando para ter sempre um equipamento adequado à sua disposição. Apesar de ser fã de frutos do mar, o oposto não coloca a mão na massa na hora de prepará-los, preferindo apenas saborear as preparações dos cozinheiros ou da sua própria esposa. Uma curiosidade sobre Vissoto é que seu jogo inesquecível é a final da Liga Mundial de 2009 e seu cantor preferido é Jack Johnson. E o Deu Youssef para a Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. E aqui na Universitária são 6h44. Brasileirão. E abrindo a 19ª rodada da Série B do Brasileirão, o CRB visitou o Figueirense no Orlando Scarpelli. E parece que o frio da capital catarinense atrapalhou o desempenho dos times. Isso, Dani, as equipes demoraram muito para criar chances claras de gols.
O Figueira até abriu o placar com o Enan, mas o árbitro assinalou impedimento. Nesse lance aconteceu algo no mínimo inusitado, Matheus. O bandeirinha Márcio Correia Dias perdeu a noção de espaço e, na ânsia de acompanhar a jogada, acabou entrando dentro do campo. Márcio levantou a bandeira marcando o impedimento quando estava a poucos passos da grande área. Quase que ele fez o desarme ali naquele lance. Enquanto isso, a equipe da casa continuou tentando buscar o jogo, mas não conseguiu ser efetiva. Faltou criatividade, ao contrário do bandeirinha, e poder de decisão para os comandados de Milton Cruz. E aos 23 da etapa complementar, Juninho quebrou as linhas de marcação, avançou em velocidade e fez fila na defesa alagoana. Até que Anderson Conceição deu o legítimo carrinho que para a jogada de ataque. Com essa jogada desleal, não teve jeito, o jogo acabou mais cedo para o zagueiro. Cartão vermelho para Anderson Conceição. Com um homem a menos em campo, o CRB teve que segurar a pressão do time da casa. O Figueirense passou a abusar do chuveirinho na área. Porém, a estratégia não deu certo. A defesa alvirrubra estava ligada e tirou praticamente todas as bolas. E depois de muita pressão, nada de gol. As equipes ficaram no empate em 0-0. A torcida catarinense ficou na bronca e vaiou muito o time, não foi só do Atlético não, viu? O que tem acontecido com frequência, já que em 10 jogos no Orlando Scarpelli, o Figueira tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Torcidas pistolas aí nessa Série B. De já fato. o CRB chegou ao 3º empate consecutivo, mas comemorou o ponto fora de casa. Com o resultado, o time dormiu fora da zona de rebaixamento e agora vai secar os rivais para não perder posições na tabela. E como já mencionamos no bloco de futebol goiano, o Atlético venceu o Paysandu por 1-0 no Estádio Olímpico. Com o triunfo, o Dragão voltou a figurar o G4 da competição. Vale destacar que a 19ª rodada continua com jogos na sexta e no sábado. Ou seja, o posicionamento das equipes na tabela pode ser alterado. Futebol pelo mundo. Hoje, às 7h30 da noite, tem time brasileiro entrando em campo pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, Dani. Pois é, a quarta vai ser movimentada, Matheus. A partida vai acontecer no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O adversário da vez é o Nacional do Paraguai e o time carioca vai jogar pressionado. Desde a chegada do técnico Paquetá, Marcos Paquetá, são 3 derrotas e apenas uma vitória. Para o embate de logo mais, o alvinegro vai ter mudanças na escalação. Isso mesmo, com uma lesão na coxa, o lateral esquerdo Moisés vai ser substituído por Gilson. Chiesa, que foi poupado no último fim de semana, retorna ao time. Brenner vai ficar no banco enquanto Aguirre, suspenso por expulsão na Libertadores de 2017, sequer viajou para o Paraguai. Lindoso e Pimpão também retornam ao time carioca. E amanhã vai ser a vez do São Paulo enfrentar o Colón, time argentino. O tricolor vai jogar em casa e o técnico Diego Aguirre já avisou que pretende poupar 2 ou 3 titulares e ainda não confirmou a escalação. Isso, Daniel Aguirre disse que aquele jogador que estiver mais cansado pela sequência de jogos vai ser poupado, viu? A peleja contra os hermanos está marcada para 7h30 da noite no estádio do Morumbi. Já o Fluminense vai duelar com o Defensor, equipe do Uruguai. O tricolor carioca também vai ter alterações no time titular. O técnico Marcelo Oliveira confirmou um retorno e um desfalque e para a partida de amanhã. Marco Júnior, que ficou fora do jogo contra o Ceará pela última rodada do Brasileirão, vai voltar a figurar entre os 11 titulares. Enquanto Júnior Dutra, com desconforto muscular, foi vetado pelo departamento médico. O embate vai acontecer amanhã às 9h45 da noite no estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Agora falando de um torneio nacional, as quartas de final da Copa do Brasil começam a ser disputadas hoje. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, Santos e Cruzeiro se enfrentam na Vila Belmiro. Pois é, Matheus, a partida vai marcar a reestreia do técnico Cuca. O treinador teve rápida passagem pelo Peixe em 2008 e há dúvidas na escalação com problemas musculares. Lucas Veríssimo e Eduardo Sacho são desfalques certos na equipe. Já o Cruzeiro busca amenizar um momento ruim no Campeonato Brasileiro. A Raposa vai contar com a volta de Thiago Neves e Robinho. Mas como é de praxe, ou de praxe, como diz William Rommel, nos grandes jogos, Mano Menezes fez o mistério e comandou trabalhos com portões fechados na Toca da Raposa. Às 9h45 vamos ter 2 jogos simultâneos. O Grêmio vai receber o Flamengo em Porto Alegre. Jogão aí, enquanto o Chapecoense visita o Corinthians em Itaquera.
O tricolor gaúcho não vai contar com Michel, ex-Atlético, e Bressan, ambos estão se recuperando de lesões musculares. Pelo lado rubro-negro, Rodolfo também se recupera de lesão e Paolo Guerreiro está com edema na coxa esquerda e não joga hoje. No Corinthians, a lista de jogadores que vão ficar de fora do jogo é grande. Jonatas, Mantuan, René Júnior, Roger, Sérgio Dias e Cleison. E na Chape não é diferente, muitos desfalques são eles: Fabrício Silva, Vinícius, Neto, Iago e Kevin estão lesionados. Leandro e Rafael também não jogam porque já atuaram por outros clubes e Moisés Ribeiro está preventivamente por doping. E além dos duelos importantíssimos dessa quarta-feira, vamos ter também a estreia do VAR em torneios nacionais. Isso mesmo, Matheus, o árbitro de vídeo vai ser utilizado na Copa do Brasil. A gente só quer VAR, vale destacar que o recurso que fez sucesso no Mundial da Rússia vai estar disponível não só na Copa do Brasil, viu, Dani? A Libertadores e a Copa Sul-Americana, a partir das quartas de final, as oitavas ainda sem esse recurso começam na semana que vem. Pois é, o VAR aí que deu muito certo na Copa do Mundo e tomara que dê certo sendo utilizado aqui no Brasil também, né, Matheus? As finais da Recopa no ano que vem também vão contar com a tecnologia, como já aconteceu esse ano. Antes, em nível regional, o vídeo foi usado em jogos como a final do Campeonato Pernambucano e foi decisivo. E também em um Grenal pelo Gauchão e a decisão do Catarinense. Giro esportivo. E começamos o giro de hoje com as notícias esportivas do nosso estado. No último domingo aconteceu em Goiás a mini maratona 31 de julho. A largada aconteceu no ginásio Newton de Faria. A mini maratona 31 de julho está acontecendo no dia 29 de julho, mas tudo bem, né? A corrida contou com 2 percursos, um de 10,5 km, que era para adultos na modalidade competitiva, e teve também um percurso de 5 km para as modalidades competitiva e participativa. A prova teve duração de 1h30 e a chegada foi no mesmo lugar da largada, o ginásio Newton de Faria. O vencedor do masculino na corrida de 10,5 km foi Pablo Fagundes da Costa, que é da equipe ACOP. O atleta fez o percurso em 32 minutos e 4 segundos. O segundo lugar foi de João Luiz Ferreira, que representava a Agenda Assessoria. Em terceiro veio o Endei Ebel da Conceição, da equipe Choricã. Já no feminino, quem ficou no topo do pódio foi Gabriela Letícia Rocha, que fez o percurso em 38 minutos e 17 segundos. Rosilene Alves de Oliveira ficou em segundo. Rosilene Alves de Oliveira ficou em segundo. Ela representava a equipe Tornado. O terceiro lugar no pódio, mais uma vez, foi para a equipe Choricã. Janete Gomes... E agora falando de basquete, o Brasil estreou com vitória no Sul-Americano Sub-21. Os brasileiros enfrentaram o Chile e passou o sufoco para conseguir sair vencedor. A competição está acontecendo em Salta, na Argentina. Iago Didi... Iago, Didi, Gemadinha. Vitão e Maicão foram jogadores da amarelinha que entraram em quadra. Nossa seleção começou perdendo, mas buscou o resultado. O Brasil acabou vencendo por 63-59 e o cestinha da partida foi Didi, que fez 15 pontos. Mas a equipe brasileira falhou muito na marcação, o que permitiu que o adversário fizesse mais pontos. Os rivais chegaram a abrir 9-2 no início do jogo. Pois é, o Brasil não estava bem e isso obrigou o técnico César Guidetti a fazer algumas alterações. Elas surtiram efeito e a nossa seleção passou à frente. No quarto final, a amarelinha abriu 7-0, o que deixou os chilenos sem reação. Final 63-59 para nós, viu? O Brasil enfrentou o Uruguai ontem e conseguiu a segunda vitória na competição. A vitória veio com uma cesta de Caio Pacheco no último segundo de jogo, Dani. A cesta fez com que a seleção brasileira vencesse por 90-87. Pois é, apertadíssimo, Matheus. E hoje o Brasil joga novamente. O duelo vai ser contra a Argentina às 9 da noite.
E quem aí nunca perdeu algum objeto pessoal, eu sou mestre nisso, viu? Dentro da própria bagunça. Provavelmente todo mundo já fez isso algum dia e com atletas de grande expressão não é diferente. Sei que você também é assim, viu, Dani? Sou demais, Matheus. E o ex-jogador de futsal, o Neto, foi eleito pela FIFA em 2012 como o melhor jogador do mundo. Até aí tudo bem. Porém, o atleta publicou em uma de suas redes sociais que acabou perdendo o troféu. Isso mesmo, o fixo se deu conta que tinha perdido o objeto quando foi fazer sua mudança para outro apartamento. Neto declarou que sempre deixava o troféu na casa dos pais, mas o objeto também não estava lá. Outra opção é que o ex-jogador tenha esquecido em algum evento, já que sempre o levava. Nas suas redes sociais, o fixo escreveu, abre aspas, esse é o troféu mais importante da minha carreira e eu preciso encontrá-lo, me ajudem, fecha aspas. E quando se trata de esporte, sempre gostamos de trazer as notícias mais leves pro ouvinte, mas há episódios que são impossíveis de serem ignorados. Pois é, Dani, a italiana Daisy Okatsuki, lançadora de discos, foi vítima de um possível ataque racista, viu, na noite de segunda-feira. A atleta estava andando na rua quando um carro passou e alguém lançou ovos em Daisy, que foi atingida no olho. Lamentável. Lamentável demais, Matheus. Apesar de o olho ter ficado inchado, a visão da atleta não foi comprometida. Daisy declarou em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que a ação foi premeditada. A atleta falou ainda que já tinha sofrido racismo antes, mas apenas de forma verbal. Daisy Osakui é uma das grandes promessas da Itália no lançamento de disco. Na modalidade, a italiana tem a quarta melhor marca da história do país. A atleta chegou aos 59,72 metros. Daisy declarou ainda que, por recomendações médicas, vai descansar uns dias, mas está bem. E a Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, divulgou os critérios de classificação das modalidades para as Olimpíadas de Tóquio. Pois é, Dani, as Olimpíadas vão acontecer em 2020. Para os atletas se classificarem para os Jogos Olímpicos, vão ter dois modos. Um deles é através do ranking da IAAF e a outra forma é por índices técnicos que ainda não foram divulgados. Para que o atleta esteja qualificado para participar das Olimpíadas, vai ser necessário atender a um desses dois critérios até o dia 29 de junho de 2020. A modalidade vai contar com 1.900 atletas e tem um limite de 3 atletas por cada prova. A reunião do IAAF foi realizada em Buenos Aires na última semana. Nesse encontro foi definido que de 1º de janeiro de 2019 a 29 de junho de 2020 vai ser a qualificação para a prova da maratona dos 10 mil metros da marcha atlética. Exatamente. Para as outras modalidades, o tempo vai ser de 1º de julho a 29 de junho de 2020. De acordo com a federação, ainda vão ser divulgados e aprovados esse ano os índices técnicos apenas de atletas que tenham performances excepcionais e que não podem se garantir em jogos por meio do ranking do IAAF. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. E aqui na Universitária são 6h58 e chega ao fim o Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018. A apresentação foi de Daniela Vessiani e Matheus Alves. Produções e reportagens foram de Ildeu Youssef e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Orientação do professor Ricardo Pavan com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @estação_esportiva, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Dani. Muito boa noite a você, Matheus. Boa noite para você, ouvinte. Estação Esportiva.